Lázaro Barbosa. Quantos aqui ouviram esse nome essa semana? Levanta a mão. Difícil começar o culto já com esse nome, né? Mas aos irmãos que não conhecem, Lázaro Barbosa, ele é um foragido de Cocalzinho. E eu comecei a pegar algumas, passaram ali a ideia de como que é a personalidade do Lázaro. E o que eu achei foi que ele é feroz, agressivo, estuprador, serial killer, assassino e matador. Esse é o Lázaro Barbosa. Então, se você não está ligando a TV esses dias, ou Instagram, resumindo, é basicamente isso. E esse Lázaro, ele desde o dia 9 de junho, ele tem invadido algumas chácaras lá de Cocalzinho, e ele já fez basicamente isso daqui, ó. 4 assassinatos, 3 tentativas de homicídio, 3 invasões, 2 incêndios, a extensa lista de crimes feitos por Lázaro Barbosa desde a última quarta-feira, dia 9, e colocou como o homem mais procurado do Distrito Federal e de Goiás atualmente. Esse homem está foragido, ninguém acha o homem, e muitas questões foram levantadas, se eu sou a favor ou não do Lázaro. Acho isso difícil, né? Essa questão. Mas se nós matamos o Lázaro ou não, isso também foi levantado. Se a polícia está incompetente ou não. Se esse homem se escondeu ou se já está em outro lugar. Tem gente que não está vindo para a igreja porque acha que o Lázaro já está no Vale do Paraíba. Tem essa também. Então, eu já falo para você que está em casa, pode vir para a igreja que ele não está no Vale do Paraíba, ele ainda está em Goiás. Mas a pergunta que me veio, quando eu fiquei pensando sobre o Lázaro, é: será que um homem desse pode ser salvo? Será que um homem desse merece a salvação? É difícil a gente pensar sobre isso. Será que um homem que é estuprador, assassino, numa das famílias ele entrou, fez com que toda a família cozinhasse para ele, usasse drogas, depois matou o pai de forma violenta, depois pegou a mãe, também matou a mãe, deixou escondida, depois que acharam a mãe, mataram a família inteira. A pergunta é: será que esse homem tem salvação? Será que esse homem tem possibilidade de perdão? Até que eu cheguei em Lucas 23. Então eu peço que você abra a sua Bíblia. Porque se eu trouxesse minha opinião, nada valeria. Se você quisesse levantar a mão e falar, se eu tenho uma opinião, de nada valeria. Talvez muitos políticos levantaram a mão durante esse tempo, tentaram achar alguma coisa, mas também de nada vale. Por quê? Porque a nossa única regra de fé e prática está nas tuas mãos hoje. E nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta. Será que o Lázaro tem salvação? Lucas 23, do versículo 39 até o 43. Diz assim o texto: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. 42. Acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tempo de graça, tempo de bênção, tempo de reconciliação através da cruz de Cristo. Esse texto que nós acabamos de ler é uma perícope, é um trecho onde você só encontra em Lucas. Em Marcos, se você chegar lá, você encontra no Marcos 15. Em Mateus também você encontra algumas falas, mas especificamente a conversa entre os 3 na cruz só temos em Lucas. E o que nós percebemos aqui é uma zombaria constante. Desde o versículo 35, se você olhar um pouquinho mais para trás, você percebe autoridades também falando: salvou você, salva os outros, a si mesmo, se salve. Em Marcos capítulo 15, nós encontramos também uma frase muito interessante que dizem assim: os que iam passando blasfemavam, destrói o templo em 3 dias, mas não se salva. Os principais dos fariseus também: salva-se, desça da cruz.
Um desses ladrões também olhou e falou: salva-se, desça da cruz. Então você percebe um ambiente de crítica, de violência verbal contra o nosso Cristo. O povo, os escribas, os fariseus, os soldados, os malfeitores, todos olhando para Jesus e falando assim: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. A primeira verdade que eu quero trabalhar com os queridos é o primeiro ladrão. E esse primeiro ladrão eu dou o nome de salva-te a ti mesmo. Porque é isso que o primeiro ladrão diz. Ele vai dizer que não és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha que interessante, esse primeiro ladrão está próximo de Cristo, está questionando Cristo com ironia, arrogância e egoísmo. Lembra um pouquinho comigo, ainda no capítulo 23, volta um pouquinho no versículo 17, até o versículo 23, você vai ver uma multidão clamando pela cruz. Clamando pela cruz. Diz assim: e era-lhes forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade, também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Olha que interessante. Jesus tem uma íntima ligação com ladrões. Ele foi vendido por Judas, lembra disso? Ele foi trocado por Barrabás, nesse exato momento. E ele está sendo questionado por um ladrão. Olha que interessante, aquele que poderia sair da cruz, ele é questionado pela população, ele é questionado por um ladrão. Ele é questionado e ele é trocado por Judas, ele é vendido por Judas, ele é trocado por Barrabás, um homem, aquele que fez um assassino, aquele que era um assassino. E ele é questionado por isso. E eu quero trabalhar 3 implicações em relação a esse primeiro ladrão. Olha que interessante o texto comigo. Ele vai dizer: não és tu o Cristo? Esse questionamento do primeiro ladrão, basicamente é um questionamento de toda a população ali. É como se toda a população virasse para ele e fosse assim: você não é o ungido do Senhor? Nós esperávamos um líder político, nós esperávamos alguém que fosse levantado para ir contra Roma, nós esperávamos aquele líder político que levantaria um exército. Tu não é o Cristo, o ungido, o escolhido, para que tudo fosse transformado, e agora esse ungido, esse escolhido está na cruz. É uma ironia de tamanha grandeza, de um ladrão olhar para Cristo e falar: tu não é o Cristo, levante-se, levanta você, levanta a gente aqui, leve todo esse povo contra Roma. Mas ele não para só na ironia sem tamanho. Esse primeiro ladrão, ele continua, ele vai dizer: salva-te. Sabe o que eu acho mais interessante? É que nesse texto existem 2 imperativos, 2 ordens, 2 falas que são tão fortes que você olha e fala assim: não tem como eu não fugir delas. E os 2 imperativos nascem da boca dos ladrões. E esse primeiro ladrão vira para Jesus e fala: salva-te. Ele está dizendo assim, olha, de uma arrogância absurda, falando: olha, salva-te. Ele está dando uma ordem. Pense comigo, um ladrão dando uma ordem para Jesus. É isso mesmo. Salva-te. Você não é o Cristo? Você não disse que é o rei dos judeus? Levanta dessa cruz e muda toda a situação. Aquele ladrão com coração arrogante olha para Jesus e fala: salva-te. Com uma força de uma ordem dizendo: salva-te. E por fim ainda,
Ele vai dizer no final, salva-nos também. Quando uma pessoa caminha na ironia, na arrogância, ela sempre termina no quê? No egoísmo. Aquele homem olha para Jesus e fala assim, ó, salva-te, não para você ser um homem bonzinho, salva-te, não para livrar só apenas a sua carne, mas salva-te, sabe para quê também? Para salvar a gente. Uma pessoa que está envolvida em ironia, em arrogância, ela geralmente está querendo tudo para ela. Eu e mais eu. Sem arrependimento. A pergunta que eu faço, olhando para esse primeiro ladrão, é: você crê que Cristo é o ungido de Deus para mudar a situação da humanidade, do seu coração? Porque quando eu olho para Jesus e falo, Senhor, o Senhor é o Cristo, eu estou dizendo que toda a história da redenção, toda a Bíblia aponta para o Cristo, para o Messias, para o ungido de Deus. E quando você fala isso, você não espera mais nada. Sabe por quê? Porque o ungido chegou. E nesse momento da cruz, ele é vitorioso. A pergunta que eu faço para o teu coração, para você que está em casa, é: você reconhece Jesus como Cristo? Porque hoje em dia nós reconhecemos Jesus por um monte de coisa. É quase um Papai Noel, né? Um bom velhinho, que nos dá presente, que nos ajuda na aflição, que depois eu esqueço. Que Jesus é esse? Quando você diz que Ele é o Cristo, você está dizendo que nós não esperamos mais nada. Jesus chegou. A história da redenção muda, acaba e inicia ao mesmo tempo na cruz de Cristo. A pergunta para o teu coração hoje é: será que você não é muito parecido com esse primeiro ladrão? E olha que interessante, esse primeiro ladrão, ele é o ladrão que vai questionar Jesus, que vai dar ordens para Jesus. Mas sabe o que é muito interessante aqui? Esse ladrão está perto de Cristo. Talvez você esteja bem próximo de Jesus, só que sem arrependimento, com tanta ironia, com orgulho, com egoísmo, com arrogância. Eu gosto muito desse texto, porque se eu virar para você e falar que Jesus salva todos, é mentira. Porque um ladrão aqui, ele está condenado. Por quê? Porque não há arrependimento de coração, não há quebrantamento, não há choro pelo pecado, não há mudança. É um homem que pensa nele, somente nele. E que quer que Jesus desça da cruz, não porque ele é o Filho de Deus, mas porque aí assim ele livra também ele, a carne dele. Em nenhum momento ele está olhando para ele mesmo. A minha pergunta para você é: talvez você esteja muito próximo de Cristo, mas arrogante, orgulhoso e irônico muitas vezes. Você acha que a igreja tem gente falsa? Tem. Por isso que nós precisamos pregar o evangelho quase todo domingo aqui. Porque se a gente não prega, nós continuamos com pessoas arrogantes, irônicas, orgulhosas, egoístas, como esse ladrão. Outra coisa que eu percebo muito nesse ladrão, e que é muito parecido com a gente, é que o ladrão quer que aconteça do jeito dele. Olha que interessante. Você imagina se Jesus olha para o ladrão e fala: eu vou descer mesmo da cruz. Desce da cruz, rasga todo mundo, fogo do céu, quebra tudo, levanta com os anjos e tal. Você imagina que se tudo acontecesse? Sendo que ele foi o Cordeiro Santo, enviado para fazer isso. O ladrão quer do jeito dele. E a gente muitas vezes quer também do nosso jeito. Sendo que esse era o jeito escolhido por Deus. Não foi Judas, não foi Herodes, Pilatos, não foi ninguém que levou Cristo à cruz. Foi o Pai. Em Isaías 53 diz que o Pai quis moê-lo. O Pai quis que Cristo fosse para a cruz. Jesus olha para o Pai e ainda fala assim: Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível.
Mas se não for possível, eu estou aqui para cumprir o teu querer. Jesus quis ir para a cruz. Quando o ladrão vira para ele e fala assim, desça da cruz, ele está falando assim, faz do meu jeito, que do meu jeito é melhor. Você já falou isso para Jesus? Ó, Jesus, do meu jeito é melhor. Do meu jeito é muito melhor. Os meus planos são melhores. O meu entendimento é muito mais alto. Eu penso muito melhor. Não, Jesus, não vai para a cruz, não. É isso que o texto está dizendo. O ladrão queria do jeito dele, da posição dele. Ele está falando, olha, eu tenho um jeito muito melhor para resolver a história da redenção. Mas Jesus fica na cruz. Louvado seja Deus por isso. Esse é o primeiro ladrão. A pergunta é, teu coração está parecido com ele? Está próximo de Jesus, mas só questiona Jesus, não tem arrependimento, não tem mudança de vida, não tem humildade, não tem quebrantamento, só quer do seu jeito, só quer que as coisas saiam do seu plano. Você está parecido com esse ladrão? Cuidado. Esse ladrão recebeu condenação. Nós pregamos também condenação aqui. Porque aquele que não crê em Cristo Jesus não será salvo. Não será salvo. Mas a boa notícia, o segundo ladrão. Olhe comigo, o texto ainda continua. A partir do versículo 40, nós encontramos 4 passos desse ladrão, que eu dei o nome de lembra-te de mim. O ladrão, lembra-te de mim. E antes da gente entrar na parte do versículo 40, eu quero que você lembre, é uma coisa que eu nunca tinha visto, mas esse ladrão ele estava insultando Jesus também. Porque quando você vai para Marcos 15, no versículo 29, você encontra assim, também os que com ele foram crucificados o insultavam. Eu não sabia disso. Os dois estavam insultando Jesus. Só que em algum momento daquela cruz maldita, daquele tempo sangrento, aquele ladrão põe a mão no coração, o Espírito Santo move, porque nós cremos nisso, e acontece o milagre da conversão. Então não pense que esse ladrão é o ladrão bonzinho, porque tem gente que fala isso, né? Não, esse ladrão é um ladrão bonzinho. Eu não sei se existe essa possibilidade, mas é o ladrão bonzinho, porque não, ele fez tudo certinho. Não! O texto de Marcos está dizendo que os dois malfeitores insultavam Jesus, Marcos 15, 29. E por algum momento, aquele ladrão é afetado pelo poder de Cristo Jesus que estava do lado dele. E olha que interessante, o lembra-te de mim, esse segundo ladrão, tem 4 passos. O primeiro passo está logo no iniciozinho do versículo 40. Diz assim, repreendeu dizendo, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Quando Deus pega o nosso coração, cativa, resgata com o Espírito Santo, um dos primeiros passos é repreender o erro. Aquele ladrão olha para o outro e fala assim, você está ficando louco. Eu também estava louco porque eu estava insultando Jesus. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, repreendeu dizendo... Queridos, quanta coisa acontece do lado do cristão que a gente não repreende, que a gente não diz que está errado, e a gente continua passando pano. Aquele homem entendeu Cristo, e nesse pequeno versículo nós temos 2 posições muito interessantes. Ele repreende o mal, ele repreende o erro, e logo em seguida ele reconhece Cristo como Deus. Ele vai dizer, não tendes, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Queridos, uma grande verdade para a gente, como igreja, é que nós estamos aceitando muita coisa neste mundo. Eu vi uma frase esse tempo atrás, eu não lembro muito bem como que ela era, mas é mais ou menos isso. Aquilo que uma geração não condena, a próxima abraça. Aquilo que uma geração não trabalha contra, prega contra, a próxima geração geralmente abraça. O que é isso? Nós deixamos de apontar o erro por medo. Nós deixamos de repreender o nosso irmão por medo.
Essa semana deu um grande problema com a questão do Burger King. Está todo mundo também falando sobre isso. A questão de um comercial. O ponto nosso é: será que isso só aqueceu o nosso coração pelo ódio? Sabe, será que o nosso ódio é porque mexeram um pouquinho, sabe, com a gente, com os cristãos, que condenam, que diz que é pecado? Ou eu olho por outro lado, falta a gente ensinar coisa dentro da nossa igreja. Falta a gente repreender muitas vezes coisas que nós estamos vivendo. Para que não chegue um momento como esse, a gente fale, a gente vire um leão lá para fora, mas vire um leão aqui para dentro. Onde nós erramos, onde nós deixamos o erro correr solto. Pare de ser leão lá no Facebook e no Instagram. Seja leão aqui contra o nosso pecado. O nosso pecado, o pecado da nossa igreja, o pecado do nosso coração. Aí nós olhamos um comercial como esse, ficamos lá fora, batemos, queremos brigar, queremos fazer aquilo. Mas e o nosso coração, que não ensina os nossos filhos, que não repreende o erro aqui, que não repreende o erro da soberba, muitas vezes aqui na nossa igreja. Mas não, mexeu agora com uma bandeira que a igreja tem que levantar, e isso, aquilo. Eu não quero entrar no mérito aqui, mas eu quero também que a gente olhe para o nosso coração e perceba que às vezes a gente precisa virar um leão para os nossos pecados, para os nossos problemas, para a nossa identidade. Aquele homem, como primeiro passo, ele repreende o erro. Ele repreende o erro. O que será que a gente está ouvindo durante a semana que a gente precisa repreender e falar não? O cristão ele não pode mais falar não, parece. Ele não pode mais ir contra. Queridos, aquele ladrão vira como primeiro ponto e fala, repreendo, dizendo, nem ao menos temes a Deus. Nós precisamos voltar à ideia da repreensão, com amor, com zelo. E o que eu acho mais interessante, ele repreende aquele colega dele de trabalho, e o segundo passo, ele repreende a quem? Ele mesmo. Olha que interessante, o texto vai continuar. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Então, quando ele olha um erro, ele repreende. Mas sabe o que ele fala? Eu também estou nessa. Eu também errei. Eu estou repreendendo. Por quê? Porque o meu ato, sim, e com justiça, nós recebemos o castigo com os nossos atos, porque eles merecem isso que a gente está vivendo aqui. Nós vamos morrer aqui porque nós merecemos. A gente passa muito pano para muita coisa dentro da igreja, para o nosso coração. A gente passa muito pano para orgulho, para corrupções humanas. Nós não apontamos o erro, reconhecemos esse erro. Aí sabe o que acontece? Quando a gente olha lá para o Lázaro, a gente fala assim, eu não sou igual ao Lázaro. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei ninguém. Só que Jesus traz isso em Mateus, falando que aquele que olha para o irmão com ódio, já matou. Isso quer dizer que essa igreja está cheia de assassinos, inclusive eu. É interessante a gente pensar nisso, porque aquele homem, ele está frente a Jesus e está dizendo, olha, e nós merecemos, nós reconhecemos o erro, nós estamos na podridão sim, nós reconhecemos isso, esse problema. Nós sim merecemos a cruz, reconhecer o erro. Está faltando, sabe, o que está faltando muitas vezes na tua vida como espiritualidade? É chegar em casa e reconhecer erro. Reconhecer erro com o filho, reconhecer erro com o pai, reconhecer erro com o empregado, com o patrão, reconhecer o erro, o problema do nosso coração, o pecado do nosso coração. Eu reconheço, nós merecemos a morte, sim, porque o salário do pecado é a morte. E eu estou aqui por causa da justiça, porque o que eu fiz é para estar aqui mesmo. Então ele repreende o erro, ele reconhece o próprio erro,
Terceiro passo. Ele vai reconhecer quem? Ele reconhece Cristo. Olha que interessante, ele vai dizer assim, olha, nós merecemos, mas este nenhum mal fez. O caminho da conversão basicamente é esse. Reconhece o erro, repreende esse erro e reconhece Cristo. Aquele homem olhou para Jesus e falou assim, ele não fez nada. Eu reconheço isso. Ele não merece estar aqui. Sabe o texto que eu lembro? De Isaías 53, versículo 7, que diz assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Queridos, o nosso Cristo não abriu a boca. Como um cordeiro santo, sem mancha, para morrer por ladrões, por pecadores como nós. E aquele ladrão olha com uma humildade, com o coração quebrantado, ele diz, nós merecemos, mas este homem não. Quando você entende isso, você compreendeu o centro do Evangelho, que é dizer, eu não posso, mas ele pode. E ele entende, ele reconhece Cristo. A pergunta é, você já reconheceu Cristo desta forma? Porque muitas vezes nós reconhecemos Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais um pouquinho. Mas é quando eu olho para Jesus e falo, Jesus, eu não sou. Eu mereço estar nessa cruz, mas o Senhor não. Oh Senhor, eu mereço. E é interessante que o quarto e o último passo desse ladrão, basicamente, não tem como fugir disso. Ele vai dizer assim, depois de ter repreendido, reconhecido o erro, reconhecido Cristo como único Salvador, ele fala assim, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu acho incrível esse segundo ladrão. Porque quando ele inicia essa caminhada de conversão, com Jesus ao seu lado, o resultado só poderia ser um pedido como esse. Um pedido humilde. Por quê? Porque ele não tem arrogância, ele não tem ironia, ele não tem orgulho, ele não tem egoísmo. Ele está olhando para Jesus e fala assim, Senhor, faço um pedido para você. Lembra-te de mim. E ele está dizendo assim, olha Senhor, coloca na tua mente quando o Senhor entrar no paraíso. É um coração humilde, ele não está pedindo ouro, ele não está pedindo prata, ele não está pedindo família, ele não está pedindo para sair da cruz. Olha que interessante, ele não pede para sair, ele sabe que ele vai morrer na cruz. Ele já sabe disso. E ele está falando ainda assim, eu mereço estar aqui, morrendo nessa cruz. E aí eu já reconheço o Senhor como o único Salvador. E quando esse reino vier, que não é agora, porque nós vamos morrer nesse exato momento, quando esse reino vier, pelo menos lembre-te de mim. Ele não virou e pediu, Deus, faça com que eu entre nesse reino. Oh Cristo, faça com que eu sente do lado de Abraão, de Moisés. Oh Senhor, deixa eu abrir a porta para o Senhor entrar no paraíso. Ele não está pedindo isso. Um coração quebrantado, um coração convertido ao Senhor, entende pedidos humilhantes, pequenos para o nosso Cristo Jesus, porque entende que nós somos pó, e por isso nós direcionamos os nossos pedidos dessa forma. Eu não vou pedir o máximo, porque eu não sou um máximo. Eu não vou pedir grandeza, porque eu não sou grande. Eu vou olhar para Cristo e falar, Cristo, lembra-te de mim, pelo menos lembra de mim. É uma humildade, Senhor, lembra de mim. E aqui nós encontramos o segundo imperativo. Olha que diferença. O primeiro ladrão olha para Jesus com ironia e fala assim, salva-te. Primeiro imperativo. E aqui nós encontramos o segundo. Lembra-te de mim. Queridos, como está a sua vida de oração? Você tem olhado para Jesus de qual forma? Como primeiro ladrão? Mandando em Jesus.
Jesus é o meu servo, então eu peço o que eu quero, eu mando em Jesus. Esse é o primeiro ladrão. O segundo ladrão, ele joga o caminhão de culpa que ele tem, e no final ele fala, olha, pelo menos lembra de mim. É como João Batista, eu não tenho nem possibilidade de desatar as correias das sandálias de Jesus. É como aquele humilde no templo, publicano, batendo no coração, ser propício a mim, Senhor. Eu não consigo nem olhar para o Senhor, eu não consigo nem fazer nenhum pedido. O que eu consigo fazer é, lembra-te de mim. É a única coisa que eu posso falar, lembra-te de mim. Esse é o segundo ladrão. E eu espero que a igreja de Jardim Augusta tenha pessoas que levantem aqui e tenham uma vida de oração em lembra-te de mim. E não em ironia. E não mandando em Cristo. E não colocando a postura que eu sou e eu mando em Jesus. Mas uma postura humilde falando, Jesus, lembra-te de mim. Eu não sou nada. Eu mereço estar aqui. Lembra-te de mim. É na aflição, é na dor, é na perda, é no problema, é nas mentiras, é no coração frio, é no coração invejoso, orgulhoso. Você olhar para Cristo e falar, Cristo, lembra-te de mim. Quer oração melhor que essa? Jesus, lembra-te de mim. E por fim, a resposta de Jesus. Jesus vai dizer, a partir do versículo 43, uma promessa de graça. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que é graça? Graça é exatamente a palavra de Jesus nesse texto. Aquele homem virou para Jesus e falou, Cristo, lembra-te de mim. Sabe o que é graça? Jesus virou e falou assim, eu não vou lembrar de você. Eu não vou te culpar. Eu não vou colocar um peso em você. Eu não vou somente trazer na mente você. Sabe o que eu vou fazer? Você vai entrar comigo. É isso que o ladrão recebe. Isso é graça, gente. Aquele homem precisava estar morto. Ele não merecia. E Jesus olha e fala, eu não vou só lembrar de você. Eu vou perdoar e você vai entrar comigo hoje. E isso é graça. A gente não merece. É isso. Nós somos assassinos. Nós somos pecadores. E é isso que o texto está dizendo. Jesus vai além. Ele quebra toda a ideia que a gente tem de pensamento, de que merece ou não. Ele quebra tudo isso. E ele fala, não tem isso, não é merecimento, não é por obras, para que ninguém se glorie. E por isso eu vou te salvar? Sim. E quando você entra aqui com o coração tudo destruído, e você pede pelo menos para que Deus lembre de você, sabe o que ele fala? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Você conhece isso? Você conhece essa verdade? Não saia daqui sem conhecer esse Jesus. Não saia daqui sem ter essa certeza, porque aquele homem estava no fim da vida dele, no último tempo, no último momento dele, no último suspiro dele, e ele conhece, mas o outro não conheceu, o outro não conheceu a verdade, o caminho, a vida, o outro não entrou no paraíso. A gente tem que parar com isso. Ele não entrou, mas um entrou. Um apenas pediu, lembra-te de mim. E Jesus olhou e falou assim, sim, eu vou lembrar, eu vou te amar, eu estou com você hoje mesmo. Você vai entrar no paraíso comigo. Não saia daqui sem essa certeza. Entendendo essa verdade, que há condenação sim, há morte sim, há inferno sim, há pecado sim, há separação, há rebelião do homem, mas Jesus muda essa situação. Por quê? Porque ele olha para um ladrão que não merecia nada, nada.
mas por causa de um coração arrependido, por causa de um encontro verdadeiro com Jesus, Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Eu quero ter essa certeza no coração. Eu quero muito que você tenha essa certeza no coração. E viva com isso. Isso é graça. Isso é graça. Então quando perguntarem para você se o Lázaro entra no céu ou não, você pode falar assim: eu não conheço se ele encontrou arrependimento. Mas se ele encontrar arrependimento em Cristo Jesus, crer somente nele, ele vai estar no céu, porque o céu não é merecimento. Salvação não é merecimento, salvação é pela graça. Quando entendemos isso, a igreja presbiteriana do Jardim Augusta viverá um renovo, um avivamento e uma mudança de vida. Eu espero que você tenha entendido isso. O nome disso é graça, é tempo de graça, é tempo de salvação, é tempo de reconciliação. E eu quero encerrar usando o texto de Efésios 2:13, que diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Qual ladrão você é? Essa é a pergunta. Qual ladrão você é? Nós somos ladrões. Mas eu espero profundamente que você tenha entendido e compreendido a graça do segundo ladrão. Senhor, lembra-te de mim somente. Eu não preciso nem entrar. Só quero que o Senhor leve em mente o meu nome. Jesus hoje, nesse exato momento, está falando: olha, eu não só lembro de você não. Eu lembro das suas dores. Eu lembro dos seus problemas conjugais. Eu lembro da sua culpa. Eu lembro das suas mentiras, das suas trapaças. Eu lembro de tudo isso. Mas acabou. Você vai entrar comigo no paraíso. Porque aqui não é lugar de merecimento. Aqui é lugar daqueles que creem em Cristo Jesus. Assim nós podemos ser salvos. Você entendeu esse evangelho? Fique de pé. Quero que você ore comigo. Ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai. Clamamos para que pessoas aqui tenham conhecido o Teu evangelho, Pai. Que é graça sobre graça, que vai além de lembrar, ó Pai, que salva corações, ó Deus. Pai, que pessoas aqui tenham compreendido esse evangelho, compreendido Jesus na cruz, ó Pai, o poder do evangelho, a reconciliação entre Deus e os homens, ó Pai. Senhor, eu clamo a Ti, Pai, para que a pessoa que entrou aqui pedindo com humildade: Senhor, lembra de mim somente, Pai. Que as pessoas sejam atendidas com a graça abundante, ó Pai. Uma graça que vai além, Senhor. Uma graça que transborda. Uma graça que cura. Uma graça que traz calmaria para o nosso coração, Senhor. Oh Deus, atende essa pessoa, Pai. Ó Deus, e que pessoas aqui hoje saia dizendo que são ladrões, ó Pai, mas ladrões quebrantados na cruz de Cristo. Ó Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai.
Nós cantamos ao Senhor, ó Deus. Nós pedimos, nós rogamos, ó Pai, que o Senhor esteja com cada um aqui, o abençoando, trazendo salvação para os lares, ó Pai, para os filhos, para os pais, ó Pai, para os avós. Senhor, traga salvação em nome de Jesus. Pedimos isso, ó Pai. Queremos conhecer a Tua graça, ó Pai. E que não seja por merecimento nosso, por aquilo que a gente corre, por aquilo que a gente faz, ó Pai, mas que seja pelo Teu sacrifício, ó Deus. Nós pedimos por isso, ó Pai. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, esteja sobre todos presentes aqui, ó Pai. O consolo do Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém.